vive em suas palavras. Conhecimentos em mobilidade social, tecnologia e educação. Empreendedor, a voz do povo. Ele é Francisco Navarro. Começa agora o programa Tô de Olho 105.9. Bom dia, amigos. Mais um sábado aqui no nosso segundo programa do Tô de Olho 105.9. Vamos falar hoje sobre temas importantes. Eu estou aqui agradecendo aqui aos amigos que estão aqui sempre ao meu lado. O profissional Lito, que está aqui, que é o meu parceiro agora de programa, é o nosso operador. Hoje temos um convidado especial, o Murilo Gomes, que ele vai estar aqui com a gente, falando aqui sobre política, dando a sua opinião, né? É uma pessoa assim, muito ativa nesse mundo político aqui de Aracaju, faz parte aí de um grupo que eu participo, o Café, né? E ele é uma pessoa assim, extremamente ativa ali no debate e tal, tem as suas opiniões. Vamos aqui ouvir o que é que ele acha da nossa política local. E vamos trazer como principal tema também a questão aí das urnas eletrônicas, que é uma polêmica que se está correndo agora no nosso país. Será que é segura? Será que não é? Será que é auditável? Será que não é? Queria inicialmente agradecer, né, a equipe daqui da Jubileu, o Cássio Barreto, o Arnaldo Silva, o Marcão, o Antônio Carlos, né, Tabarel, que estava aqui hoje de manhã no programa aqui de Magal, agora de manhã, eu estava aqui acompanhando, estava aqui preparando o material. Também gostaria de agradecer ao pessoal que me ajuda, né, no feedback aí, pegando informações, o meu filho Daniel, a Camila, o Edson, o Samuel Oliveira, que foi meu entrevistado da semana passada. Ele tem preparado o material para mim, depois eu vou começar a divulgar. Mas, Daniel, se tiver, ou Samuel, se estiver assistindo aqui, um forte abraço para você, muito obrigado pelo seu trabalho e pela sua ajuda. Bom, vamos lá. Notícia e opinião. Notícias, opiniões, espaço do ouvinte. Hoje eu queria falar sobre a urna eletrônica, né? E eu queria, antes de começar a falar sobre ela, trazer algumas notícias, né, para a gente fundamentar a nossa opinião. Em cima disso, eu vou falar como técnico da área de tecnologia, né? Eu sou formado na área de ciência de computação, tenho especialização nessa parte, eu sou programador. E gostaria de abordar com vocês, primeiro, o noticiário, né? O que é que se está rolando aí? Temos uma emenda proposta à Constituição, que é a PEC 135/2019. Essa PEC, ela só está fazendo uma alteração. Ela está aguardando agora o parecer do relator da Comissão Especial destinada a proferir o parecer de proposta de emenda constitucional 2019, impetrada lá pela senhora Bia Kicis, que ela faz o seguinte: ela acrescenta no inciso 12 ao artigo 14 da Constituição Federal o disposto que na votação e apuração da eleição, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de células físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas em uma urna indevassáveis para fins de auditoria. Né? A questão aqui que a Bia Kicis está colocando é apenas a inserção de uma impressora no sistema atual, para que todo mundo que vote saia um papelzinho ali, passe um papelzinho na frente dele, confirmando os números que ele colocou, e ele confirma. Esse papel nessa hora é cortado e é inserido em uma urna. O usuário não pega, o eleitor não pega esse papel, nem muito menos ele leva, nem tem identificação dele. É só uma confirmação do próprio eleitor de que o voto que ele deu foi o mesmo voto que está lá naquela urna, né? Garantindo que se tiver algum erro ou algum problema ou alguma violação de segurança na urna, tem como se aferir, como se medir
se aquele voto que está computado na urna é exatamente igual ao que está no papel, porque foi o próprio eleitor que definiu, tá? Eu queria passar aqui, né, um áudio, eu pedi ao Lito aí para passar um áudio. Ô Lito, botou aquele primeiro vídeo que eu passei para você. Se você puder colocar aí, esse vídeo é uma reportagem sobre uma empresa americana que faz urnas, que constrói as urnas, e ele reconheceu a insegurança desse sistema. Por favor. O principal fabricante de urnas eletrônicas dos Estados Unidos anunciou que mudou de opinião sobre a segurança eleitoral. Agora, a empresa pede que o governo torne obrigatório que todas as máquinas emitam comprovante de voto em papel. Veja na reportagem de Luciana Camargo. A Election Systems and Software disse que não venderá mais equipamentos que não emitam o voto em papel. Até então, a empresa era defensora das urnas eletrônicas sem registro físico como as do Brasil. Em um comunicado, o presidente da companhia, Tom Burt, disse que os comprovantes de papel evitam erros e adulterações por hackers. Mais de 560 mil urnas eletrônicas são utilizadas nas eleições americanas. Mas, atualmente, pelo menos 12 estados usam máquinas que não emitem voto em papel. Com a aproximação das eleições presidenciais de 2020, especialistas se dizem preocupados. Numa recente apresentação, o professor de ciência da computação da Universidade de Michigan, J. Alex Halderman, mostrou como é fácil alterar o resultado de uma eleição. Numa urna eletrônica que não emite separadamente cada voto em papel, 3 voluntários votaram em um único candidato. Mas na hora de imprimir o relatório final com o resultado, o opositor ganhou por 2 votos a 1. Isso aconteceu porque, antes da votação, o cartão de memória da máquina havia sido infectado com um software de roubo de votos. Desde o início da investigação sobre a interferência russa na campanha presidencial de 2016, os investimentos em segurança cibernética eleitoral foram intensificados. Recentemente, o Congresso destinou o equivalente a R$1,5 bilhão aos estados americanos para melhorar a tecnologia de votação. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Aqui no Brasil, o TSE precisa implantar essa cópia em papel. A todo momento a gente vê computadores tidos como os mais seguros do mundo são invadidos por hackers. Bom, como vocês puderam ver aí, eu estou botando essa reportagem, que foi uma reportagem de um fabricante de urnas eletrônicas americano, que apresentou e reconheceu a falha do seu sistema, onde vocês viram que foi possível, inclusive, mudar o resultado das eleições, né? E aí eles estão propondo, eles mesmos já colocaram as impressoras e vão começar a fazer esse trabalho. Em 2015, também tivemos, eu tenho um outro vídeo para botar daqui a pouco, para vocês ouvirem. Em 2015, o PSDB, né, ele pediu uma auditoria, convidou, né, o contrator, não sei como é que foi mas ele contratou especialistas do ITA e especialistas da Universidade de São Paulo para analisar. A constatação da auditoria são insuficientes para garantir a transparência no processo de eleição, segundo esse levantamento que eles fizeram. Isso porque a auditoria constatou, entre outros problemas, que em um sistema eletrônico de votação imposto pelo TSE, não foi projetado para permitir auditoria externa, independente e efetiva, já que no modelo de auditoria é comandado pela própria Corte, quer dizer, a própria Corte é que faz a auditoria se estava certo ou não. Uma outra coisa que eles levantaram é o seguinte: todos os problemas que foram verificados, houve a ausência da análise das denúncias de irregularidades recebidas em 2014 e nos anos anteriores. Quer dizer, quem questionou simplesmente foi ignorado. Está me entendendo? Um professor também fez uma pesquisa, que participou, o professor Diego Aranha, professor da Unicamp, que eu peguei, inclusive, um vídeo nele, depois eu vou botar no meu canal lá, todos esses links que eu estou falando aqui para vocês. Eles fizeram os testes, né? E eles chegaram à seguinte conclusão. Para você ter uma ideia, foram encontrados problemas em 2012 com os cartões com chave de segurança iguais, com a fragilidade do sigilo do voto. Isso é grave, quer dizer, o hacker conseguiria pegar, saber quem foi que votou em quem. Perigoso.
Perigoso demais, porque isso é protegido pela Constituição. E o cartão tinha a senha, então significa o seguinte, quem queria, se um hacker ou uma coisa, eu vou falar aqui depois sobre isso, um hacker que pegasse, uma pessoa mal intencionada, que pegasse aquele cartão, dentro do cartão estava gravada a chave que quebrava o sistema antes de instalar na urna. Quer dizer, se alguém pegasse isso mal intencionado e fosse um especialista, ele podia simplesmente substituir o software da urna. E cada cartão desse alimentava 50 urnas, certo? Em 2016, foi descoberta uma falha do mesário. O mesário poderia usar um código para adulterar o resultado da urna. Navarro, houve essa mudança? Não, pode não ter acontecido nada em nenhuma das eleições, como também pode ter acontecido. Mas o sistema hoje não lhe permite você aferir se houve ou se não houve. Então é muito fácil dizer que nunca teve uma contestação comprovada, porque não tem como você comprovar, né? Esses testes são feitos pelo ambiente fechado, tudo preparado, com disponibilização do software que eles estão entregando lá, etc. Em 2017, repare, um atrás do outro, né? Em 2017, conseguiram alterar a versão do software, alterar o código da tela apresentado para o usuário, quer dizer, o hacker apresentaria o que queria para quem está vendo ali na tela. Você podia estar vendo a tela de um e voltando em outro. Interferir no armazenamento dos votos, esse é o mais grave. Você chegou lá, botou seu número 50 e apertou Enter, ele jogou lá 13, jogou lá 27, jogou lá 21, 20, o que for. Certo? Quebraram as chaves criptográficas, tudo em 2017. Agora você imagina que em 2017 eles já tinham consertado a vulnerabilidade em 2016. E essa 17 só foi descoberta em 17. Mas o sistema foi evoluindo, mas as falhas foram acontecendo e eles não descobriram tudo. O que eles conseguiram descobrir naquele ano, mas já tinha as anteriores. Então não existe isso. Então eu tenho um outro vídeo aqui que foi do Olhar Digital, também acompanhando os últimos testes que teve. Esse vídeo foi publicado agora em 2020. Lito, por gentileza, coloque aí. Sempre evoluiu muito, mas mesmo depois de 22 anos, no último teste público de segurança das urnas eletrônicas, especialistas conseguiram identificar falhas e foram capazes de realizar ataques aos equipamentos. É uma chance em potencial de se encontrar alguma eventual falha a tempo de corrigir algum problema que possa aparecer antes da eleição. A partir da forma de ataque descoberta, o grupo de especialistas conseguiu infectar a urna eletrônica de diferentes formas. A primeira vulnerabilidade descoberta foi a possibilidade de quebrar o sigilo dos votos. Ao alterar uma biblioteca criptográfica que embaralhava a ordem dos votos, era possível colocá-la em ordem novamente e assim descobrir o voto de cada pessoa. Em outra forma de ataque, alterando uma única linha do código-fonte da urna, foi possível exibir uma mensagem de boca de urna no equipamento. E em uma invasão um pouco mais complexa, foi possível inclusive computar todos os votos válidos para um único candidato. Após os alertas, o TSE disse que corrigiu todos os problemas. Qual que é a solução? A solução é o que a gente chama de princípio de independência do software. O que é o princípio de independência do software? A gente tem um processo eleitoral, não só uma urna, todo um processo eleitoral que é construído de forma que, mesmo se o software da urna for alterado, uma possível fraude seja detectada. A principal crítica de quem participa desses testes públicos é que o TSE sempre insistiu em deixar o código-fonte das urnas mais fechado e difícil de ser invadido. Em 22 anos, não foi suficiente. Bom, vocês estão vendo aí como é duvidoso esse sistema das urnas. E vou dizer, como especialista da área de tecnologia, o seguinte: não existe software seguro. Não existe. Todos eles são quebrados com o tempo. E o mais grave, e o que acontece, o que é mais comum, pessoal, e o que é mais comum, não é os ataques que vêm de fora, porque as urnas ficam isoladas, não ficam ligadas nas redes, é o processo interno. Os ataques mais graves que existem para quem trabalha com segurança de informação, vêm de dentro da própria instituição. Então, se fosse haver
né, se fosse haver um problema de invasão, ou um problema de invasão não, um problema de adulteração de resultados, viria de dentro do próprio TCE, viria de dentro da própria equipe que trabalha com as urnas. Você não tem como controlar, são 500 mil urnas. Você não precisa adulterar todas, você precisa adulterar 10%. Se você tem ali dois candidatos que estão ali empareados com 1, 2%, se você mudar, tirar 10% de um e colocar para o outro, já ganhou a eleição. Então, o perigo é grande, você não tem como auditar todos os levantamentos. O que é auditar? Eu fiz algumas perguntas no meu Instagram essa semana. As perguntas foram as seguintes, que é para tirar algumas dúvidas que as pessoas têm, né, sobre isso. Eu, infelizmente, perdi os dados, eu cheguei a olhar qual que eu botei no Stories, e aí, quando eu fui olhar os dados ontem, o Stories já tinha saído, e não mostrou, mas eu tinha visto antes, né, acompanhando e via. A primeira pergunta que eu fiz, a impressão do voto facilita a venda? Muita gente acredita que você imprimindo o voto, você vai ser identificado. Esse voto não sai com a pessoa e esse papel é impresso, só registra o número, para garantir que a soma do número esteja batendo com a soma que foi computada para o outro, mas não vai identificar o voto de ninguém. Então, permanece o sigilo do voto das pessoas, tá? Então, se a compra de voto está associada ao cara saber em quem você votou, não se preocupe, porque o sistema não muda em nada para o usuário, certo? A comprovação, a segunda pergunta, a comprovação da impressão do voto, você acredita que será secreta? É isso que eu acabei de dizer a vocês. Continua secreta do mesmo jeito. A diferença é que, além de você ver na tela ali, e você não tem a certeza de quando você apertar um Enter, você confirmar se o computador vai gravar exatamente o número que você escreveu. E depois não tem como auditar, porque o problema não está na transmissão, o problema não está no processamento no final, o problema está dentro da urna. Se o equipamento dali for adulterado, você não sabe o que é que ele gravou e não tem como confirmar, mesmo porque o voto é secreto, e depois você não tem como chamar cada eleitor e dizer, você votou em quem? Para ter certeza que isso aqui, o número que você votou está certo. Não tem como, né? Não confiem cegamente em sistema nenhum. Você não confia. Tem gente aí que ainda acredita no sistema eleitoral. Eu não estou dizendo aqui que teve corrupção. Eu estou dizendo que pode ter, tá? Aí eu pergunto a vocês, por que que você, quando vai no banco, o banco não é um sistema eletrônico? Não é confiável? O banco se protege. Se é uma instituição que se protege de hacker, é banco, né? Até para a página principal dele, porque se a página dele aparecer lá um hacker, o banco perde a credibilidade. Ele pode não ter perdido um real, mas ninguém vai acreditar, não é isso? Para que você pega o comprovante de depósito quando você deposita? Você não confia no banco? Não é isso mesmo, Lito? Para que quando você transmite seu imposto de renda, você tem que receber um recibo confirmando que você mandou? Para você se proteger. Não é isso mesmo? Para que você compra antivírus e bota no seu computador e todo dia tem atualização? Porque constantemente estão criando novas técnicas de invasão para poder corromper e roubar dados. Esse tipo de... Você acha que isso não acontece no sistema eleitoral? Vocês sabem quem são os chefes? O ministro Supremo, que está aí fazendo uma política, tentando convencer partidos e o Congresso, Senado, para não permitir a impressão do voto. Meu Deus, ali é um upgrade, ali é um aprimoramento, ali não vai ser, ninguém vai votar no papel, que muita gente acredita que vai votar no papel, não muda nada. E ali é uma segurança para poder você auditar. E outra coisa, o sistema eleitoral só é bom se quem audita pode ser qualquer cidadão. Se só audita, ou se só confere se está tudo certo, pessoas que são especialistas, isso não é um sistema para o povo, não é um sistema eleitoral. Tanto é que país nenhum no mundo aceita isso, né? E para terminar aqui, eu perguntei aqui ao pessoal, você acredita 100% no sistema eleitoral? Você acredita assim, 40%? Acredita. Confia. Eu estava vendo a Jovem Pan ontem, Zé Maria Trindade, ele comentou com os partidos aí, nenhum partido questiona, o voto questiona, ou bota um técnico para avaliar a eleição, simplesmente acreditam, né? E o Tribunal de Contas diz que é como é que chama? Que é certo, que está viável e não quer que mude, pô. Não, amiga, ali é só uma questão de transparência.
E aí a última pergunta foi a questão do auditável, eu já falei aqui. Murilo, já fiz algumas minhas considerações, já botei aí provas de que ataques são feitos. Queria, Murilo, que você desse a sua opinião. Murilo aqui é o colega que veio aqui para falar de política. E esse tema não deixa de ser um tema político, né, Murilo? Então, se você puder aí, pode dar a palavra para dar. Sem dúvida, Navarro, esse vai ser um tema muito debatido esse ano, né? Até a data das eleições. Mas antes eu quero agradecer primeiro pelo convite, por estar aqui, agradecer ao Joselito aí pela recepção, né? E dizer, Navarro, parabenizar você pelo programa, pela iniciativa do programa, pela coragem do programa, porque não é fácil você fazer programa de rádio com independência. E é interessante que a emissora permite essa independência, ou seja, a gente sabe como funciona a política e a gente sabe como esses vasos comunicantes do poder acabam atrapalhando certas relações. Mas, de volta à sua pergunta, veja, a gente precisa confiar nas urnas eletrônicas aquilo quanto a gente possa confiar no ser humano. Isso. Porque toda máquina, ela tem uma operação mais cedo ou mais tarde de alguém, né? Então as urnas não são diferentes. Por trás de todo computador tem gente. Tem alguém. Programador e tem os chefes. E os acessos privilegiados. Pois é. E aí eu faço o seguinte, por exemplo, você citou bem aqui, por que a pessoa confere quando faz um pagamento, ela imprime o seu boleto? Por que é que quando você vai ao supermercado, e eu recomendo que as pessoas façam isso, ela confere ali os preços depois. Recentemente eu fui a um supermercado aqui de Aracaju e eu fui comprar um item específico. Mas aí você sabe, você vai passando, vê uma promoção aqui, vê uma promoção ali, e eu descobri o seguinte, de uns 10 itens que eu levei para casa, 4 ou 5, o preço do computador não batia com o preço que estava exposto na gôndola. Ou seja, o sistema estava falho. E aí a gente precisa entender se é uma falha intencional ou se é uma falha acidental. No caso das urnas específicas, como envolve, né, uma estrutura de poder muito grande, envolve muitas paixões, envolve uma série de fatores, e principalmente ingredientes emocionais, a gente não pode garantir que alguém, aquela história, o burro com iniciativa, nesse caso não seria um burro, um sabido com iniciativa, resolve ajudar o seu candidato. E nós não estamos falando isso só numa eleição presidencial. Nós temos isso, por exemplo, você imagina se o mesário de uma determinada cidade tem um parente candidato a vereador e ele resolve pesquisar lá no sistema quantas pessoas já morreram e que ainda permanecem no cadastro do TRE. E ele simplesmente resolve que vai votar por essas pessoas. É possível? Claro que é. Claro que é. Alguém pode falsificar documentos, a gente pode fazer qualquer coisa e você pode manipular esse resultado. E aí você tem aí 200, 300 votos que podem mudar o cenário de uma eleição. Então eu vejo, primeiro é preciso a gente debater o fake news, né? Se fala muito em voto impresso. E eu acho que esse já é o grande gancho para ser contra o voto impresso, porque o voto impresso seria um retrocesso. Eles começam a enganar as pessoas dizendo que é um retrocesso. Na verdade é uma evolução. Exatamente, você vai evoluindo ali para uma situação de trazer auditável. E lhe digo mais, não será a solução de todos os problemas. Não. Né? Mas você tem uma garantia que você pode recontar caso você tenha dúvida. Exatamente. Aí o ministro, por exemplo, fala, não, mas aí vai haver muita judicialização. Não, mas que tem. Aí eu pergunto, e não tem? Né? E não tem? Não tem, pela reportagem que a gente viu aqui das pesquisas, eles desconsideram. Mas não há reclamações, não há queixas, né? Eu vou fazer uma analogia aqui pelo futebol, né? Nós tínhamos o VAR. Aliás, até bem pouco tempo nós não tínhamos o VAR. Então tinha aquela polêmica se a bola entrou, se não entrou, se saiu, se foi escanteio, se foi pênalti, se foi a bola na mão, a mão na bola, se foi intencional aquela mão, se não foi. Você tinha uma série de discussões e, obviamente, como o futebol
e a política envolve paixões, né? Sim. Então, quando aquele feito era a favor do meu time, a gente comemorava, né? Quando aquilo era contra o nosso time, a gente passava a semana reclamando, né? E dizendo que foi roubado, que perdeu porque teve aquele resultado. E aí, eu acho que quando você tem o VAR, né, você tem alguma coisa que cientificamente vai dizer, olha, foi impedimento, não foi impedimento. Eu não vou mentir que burocratizou o futebol. Mas melhorou a auditoria. Hoje a gente tem que comemorar o gol 2 vezes, né? E comemorar com uma certa cautela. O cara vai lá, faz o gol, você gol. Daqui a pouco você... Não, peraí. Né? Ele topou com a mão. Deixa eu ver aqui, o juiz está com a mão ali no ouvido. Vamos ver como é que vai ser. Aí daqui a pouco o locutor grita de lá, gol! Aí você comemora. Né? Então virou burocrático. Porém, a gente tem a garantia científica, e olhe que nós já presenciamos erros. Eu sou vascaíno e nós tivemos um resultado adverso o ano passado, que decretou, inclusive, né, pode ter decretado a caída do Vasco, e é questionável até hoje, e foi reformulado depois desse episódio. Que foi um pênalti contra o Internacional, que o VAR determinou que a bola foi válida, né, mas depois de muita polêmica se viu que o VAR não teve condições de fazer porque faltou energia na hora. Então, assim, teve uma situação que o VAR ficou fora e o jogo correu e disse, olha, eu não posso ver aqui, isso aqui está errado. Aí você teve que pegar câmeras da televisão. Então, assim, pode mudar uma vida. Você pode. Uma eleição pode mudar a vida de um país. Pode mudar um país. E você assistiu um ministro chegar e dizer que pô, vai ter que recontar 150 milhões de votos, e disse que se reconte 1, 2, 3 vezes que for necessário. Mas eu acho que também, Navarro, não é necessário que você conte. Não, normalmente você vai fazer por amostragem. E você vai contar pontualmente aonde você acha que teve o problema. Ou faz por amostragem também, não tem problema. Se esse problema, eu pego, por exemplo, digamos o seguinte, eu pego uma cidade específica e faço um teste. Olha, aqui nós tivemos essa incongruência aqui no teste. Eu vou para um número maior de eleitores e faço novamente uma contagem. Persiste o erro? Persiste. Nós vamos ampliando isso aqui. Vai demorar o resultado da eleição? Isso. Paciência, vai ser como o gol. O importante do time da gente. É você ter condição de você poder aferir. Hoje não tem. Eu acho. Hoje não tem. Eu vi, inclusive, repórteres importantes aí chegando e comentando sobre... Não, porque quando você pega a impressora lá, a urna, você imprime que está zerada. Um software malicioso pode apresentar o que você quiser, pô. E quando termina a eleição, que você aperta um botãozinho lá, o código, ela imprime o resultado. Sim. Isso prova o quê? A quem disse que a urna realmente calculou corretamente. Você vai ter um confronto ali. As pessoas vieram votar. Mas qual a certeza de que a pessoa que veio votou naquilo? Porque você não tem como saber. Não tem. Você vai ter lá numa determinada... O voto é secreto, você não vai chamar as pessoas... Você vai ter numa urna lá 200 votos, que o cara vai dizer, não, eu fui e votei. Eu votei no Cicrano. A não ser aquela situação extrema de dizer o seguinte, olha, eu, minha esposa e meu filho, nós votamos na mesma urna, nós votamos os 3 votos num determinado candidato e esse candidato zerou na urna. Exatamente. Então, assim... Não, e o pior é que tem caso de denúncia disso aí. Isso. Tem caso disso aí. Eu voltei, tem caso que o cara botou o número e apareceu outra pessoa. Situações da pessoa que chegou lá para votar no finalzinho do expediente e já tinham votado no lugar dela. E aí a gente precisa entender. E aí eu pergunto, novamente, a urna é confiável? Eu digo sim, ela é confiável, tão quanto nós somos confiáveis. Ou seja, se nós podemos errar, né, por dolo, por má fé ou por erro mesmo, né, a urna pode errar porque ela vai errar em cima do erro do ser humano. Do ser humano, exatamente. O equipamento em si é programável, então ele faz o que o ser humano pede. Né? Exatamente. Eu queria aqui, Murilo e Lito, aqui agradecer aos nossos ouvintes, né? Um abraço aí a Vitória, lá de Maceió, que está acompanhando o nosso programa, né? Ao Coronel Pérez, que está aqui acompanhando, já mandando a mensagem aqui do bom dia, a Fabiana, o Henrique, tá? Essa turma toda aí que está acompanhando.
muito obrigado por terem acompanhado aqui o nosso programa, estão acompanhando pelo YouTube, tá? E você eleitor, falando de eleição, você ouvinte, né? Nós temos aqui um WhatsApp que você pode fazer pergunta, é o 960-72550. Então, 960-72550. Quem quiser entrar em contato, mandar um zap aí, o Lito está aqui à disposição, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. Temos também o telefone 3232-1727, tá? Então, tirem suas dúvidas e vamos em frente. Queria também comunicar a vocês que nós, aqui a Rádio Jubileu é uma rádio comunitária, tá? Aqui nós todos somos voluntários, exceto poucas pessoas aqui que são funcionários, que precisa ter aqui na rádio. Então nós contamos aí com o apoio de colegas, o apoio de pessoas que podem colaborar, fazer doações ou simplesmente fazer comerciais aqui na nossa rádio. Quem quiser fazer um depósito de doação ou quiser entrar em contato conosco, deixar aqui no ar a nossa conta, né? É no Banco do Brasil, agência 16039, repetindo, 16039, e a conta 32160, dígito 5. Hoje a moda é passar o Pix. Agora, quando passar o Pix eu não tenho aqui. Mas quando passar o Pix também tem que guardar o comprovante. Guarda o comprovante, porque se o dele não chegar, aí tu vai saber. Entendeu? Então, vamos lá, nossa entrevista. Bom, Murilo, a gente convidou ele aqui para... Foi, Lito? Aí. Entrevistas. E aqui agradecendo ao Carlos, que também está nos acompanhando, e a dona Marlene, que acompanha também minha sogra. Ela gosta muito de ver esses vídeos, acompanha aqui o rádio. Mandar um abraço para ela, um abraço para todos. Minha esposa Vera Lúcia também está lá acompanhando. Ela que passa a rede para todo mundo da família, né, para todo mundo assistir. Mas é bom, né, mãe? Pelo menos ter certeza que a família tá... Começa em casa, né? É o bom que no YouTube eu posso auditar, né? Porque já tá todo mundo lá dando bom dia. Bom, eu queria aqui agradecer a presença do Murilo, né? Murilo quer falar, quero fazer uma pergunta básica para Murilo hoje, é falar sobre política aqui da nossa cidade, do nosso estado. Começar pelo estado. Por onde queria você a sua quiser, opinião. por onde você quiser. Como é que vai ser essa eleição aí de 2022? Eu me preparei para fazer um preâmbulo sobre a eleição como um todo. Certo. E aí eu vou fazer esse apanhado e depois a gente entra nas perguntas e a gente pormenoriza essas coisas. Tá Vamos bom. fazer assim? Pode fazer. É só para não fugir do script, porque aí eu posso errar. Né? Faz tempo que eu não estou nos microfones, eu sou radialista formado, tenho habilitação em rádio, participei de um programa na Rádio Jornal chamado A Hora do Berro, que eu tive muito orgulho de fazer. A gente desenvolvia a Ovino Caprino Cultura através desse programa. E fiz muitos amigos, né, através das ondas do rádio. Hoje eu tenho amigos que eu não conheço, mas que eu falo sempre por telefone em função desse programa. E espero que você tenha esse mesmo sucesso aqui no seu programa. Obrigado. Que a gente possa. Mas primeiro a gente precisa entender o que é a política, né? A política, ela é uma invenção humana, que ela foi criada com o sentido de diminuir a beligerância das guerras. Então você tinha ali os países, né, que acabavam brigando entre si por uma questão territorial, por uma questão sentimental ou por qualquer outra coisa, e você tinha ali aquela beligerância, a guerra. E as guerras custavam vidas, né, e custavam muito dinheiro. Então os inteligentes da época, né, as pessoas cultas e inteligentes da época, intelectuais, passaram a descobrir, olha, por que a gente não dialoga? Por que a gente não cria grupos, né, formados aqui para ir discutindo as coisas? E aí surgiu a política, né?
uma política mais ou menos baseada na diplomacia internacional na época, né? Porque as nações eram muito pequenas, né? Cada rei tinha a sua nação. Mas foram feitos, então você via os casamentos que foram feitos como arranjos políticos, né? E essa forma de associar todas as pessoas em função de um determinado interesse político. Nós tivemos depois um interesse que foi visto em alguns momentos, onde você tinha o interesse de dominar o mundo. Então você teve o Napoleão, o Hitler, hoje se fala muito da China, os americanos já tiveram sua fase imperialista, né? Quiseram dominar o mundo. Então nós temos hoje a política como um instrumento de evolução humana, né? De melhoria da vida das condições humanas das pessoas. E aí eu quero defender a política, porque o problema não é a política, o problema é quem faz a política. E aí a gente volta naquela história da urna, que o problema não está necessariamente na política, e sim em quem faz a política. Ela precisa ser feita com dignidade, com respeito, com honestidade, e a gente precisa evoluir muito para esse caminho. O caminho é longo, mas a gente vai ter que persistir nele, tá? E aí você me pergunta sobre as eleições. Veja, tudo em eleição, ela depende, né? Ela depende muito do emocional, ela depende muito do momento que se passa, né? Então, cada candidato é forte e é fraco em função de um histórico, mas é também em função de um momento. Você vê candidatos que muitas vezes saem do nada e no final eles ganham a eleição. Você tem candidatos que começam muito bem. Aliás, o Celso Russomano lá em São Paulo, ele é campeão disso, né? Campeão de... ele começa eleito e termina... campeão de perder o segundo turno, né? Nada, e às vezes perde antes, né? Mas ele está sempre em primeiro e sempre cai. Então, é como o Campeonato Brasileiro. Eu estive olhando ontem, você vai ver times pequenos que estão na frente de times grandes, mas que a gente sabe que no final, como é uma prova de resistência, né? Você vai chegar lá no final e vai ter. Mas aí, sobre as eleições, nós precisamos avaliar hoje no cenário nacional quantos candidatos nós vamos ter, porque eu particularmente acho que nós teremos uma polarização entre dois blocos muito arraigados, e eu não vejo hoje uma terceira via que seja viável e confiável. A gente não deve buscar essa terceira via sempre. Eu sou a favor de que a gente tenha no primeiro turno aquele desfile das ideias, onde as pessoas vão lá, eu sou do partido tal, eu sou de esquerda, sou de direita, sou de centro, e você se apresente dizendo aquilo que você é, e no segundo turno, aí sim você tem uma eleição valendo, e aí é aquela história, ou tudo ou nada, eu gosto mais desse ou menos desse aqui, e isso vai definir minha eleição. E é assim que o povo brasileiro, ele analisa. Então, assim, você vê que tem candidatos que tem ali um percentual persistente de voto, mesmo pequeno, mas ele mantém ali aquela fidelidade do voto. Então você vai ter... Quem já teve governo, já participou de processo político, ele sempre tem aquele grupo isso aí a gente chama de recall. Né? Esse é um recall que você traz de eleições passadas. Isso. Mas assim, eleições passadas não ganham jogo, é como futebol. Aí você vê lá, o Brasil vai jogar e o cara fala, aqui é uma seleção hexacampeã, foi tantas vezes campeã da Copa América, né? Classificou para todas as Copas, mas se não entrar e não ganhar o jogo, perde. Né? Ou seja, se não entrar e não fizer um bom jogo, vai perder o jogo. Então, não tem candidato que entra ganhando, né, na política, e não tem candidato que já entre perdendo. Eu vejo uma polarização muito grande, e essa polarização ela vai se refletir na eleição dos estados. Tá? Na hora de acomodação desses blocos políticos, esse eleitorado lá de cima, e por isso que eu fiz esse preâmbulo, você vai chegar na eleição de Sergipe. Hoje aqui em Sergipe eu vejo um bloco governista com um número gigantesco de candidatos, assim, bastante candidatos, todos do mesmo bloco. Está muito confuso, inclusive. E aí se você olhar na eleição de agora de 2020, né, na última eleição para prefeito, praticamente todas as oposições, salvou aí um único partido, foram para o mesmo bloco. Isso. Então, não existe em Sergipe hoje só... Coisa que me surpreendeu, inclusive, né? Partidos partidos que tradicionalmente não iam sentar juntos e sentaram. Grupos que eu, inclusive, trabalhei, que
de repente virou para o outro lado, pô. Então o que é que acontece? Você impressionou aquilo ali. Então você precisa hoje em Sergipe descobrir primeiro quem é a oposição. Segundo, essa oposição é oposição a quem? É uma oposição ao governo federal? É uma oposição ao governo estadual, ao municipal? Porque aqui a sensação que a gente tem é que está quase todo mundo caminhando para o mesmo lugar. E aí a gente precisa saber quem vai ser o piloto dessa oposição. E aí a gente precisa saber quanto a eleição federal vai influenciar na eleição estadual. Se, por exemplo, nós temos 2 polos distintos. Então, se um candidato A, para não fazer aqui apologia, deferência nenhuma, se o candidato A e o candidato B, a gente sabe que um determinado candidato tem um recall, uma série de eleições, um voto, um público bastante segmentado aqui no estado, e o outro, teoricamente, não tinha. Né? Na eleição passada, isso ficou claro. Porém, agora mudou. Né? A caneta mudou de mão, né? Você tem uma série de mitos que foram criados anteriormente, que foram desmistificados. Isso. Por exemplo, se eu não ganhar a eleição, ele acaba o Bolsa Família. Isso foi um apelo. Fake news aí, né? Mas isso foi um apelo que garantiu muita eleição para muita gente. Né? E aí a gente viu que mudou o chicote, mudou de mão, vamos dizer assim, e ninguém apanhou. E ninguém acabou com o Bolsa Família. Pois é. Então a gente precisa saber o quanto essa eleição federal vai trazer de influência aqui dentro. E depois, cada arrumação desse tipo, como é que vai ficar? Eu vejo hoje aqui, praticamente você não tem um alinhamento de ninguém com força eleitoral suficiente para uma eleição estadual que apoie o presidente da República. Mas a gente precisa saber quantos votos o presidente da República, quanto ele vai conseguir ganhar aqui dentro, e se ele vai transferir isso para alguém que é candidato dele. E aí é onde está o X da questão, a gente precisa saber. Eu acho que hoje é uma lacuna, esse candidato alinhado com o governo federal, com o presidente da República, na campanha de Sergipe, mas eu acho que ele vai ter um peso. Eu acho que esse candidato terá um peso. Eu não sei se um peso suficiente para poder desequilibrar a balança. Mesmo porque está muito polarizado, né? Quem gosta ou não, uma coisa bem clara. Bem clara. Bem clara. Mas a gente precisa enxergar isso na versão paroquiana. Porque na hora da eleição, conta, por exemplo, Navarro candidato. A família do Navarro vota no Navarro e acaba, por uma questão de afinidade, votando no candidato que você vota. Isso no primeiro turno, os candidatos minoritários, que a gente chama, seriam deputados estaduais e federais agora, vão carrear voto para o seu candidato ao Senado, para o seu candidato ao governador e para o seu candidato ao governo federal. Eles fatalmente vão carregar. Só que no segundo turno, a gente precisa ver se eles conseguem ainda carregar, se eles vão ter ânimo para carregar esse voto, né? E se eles vão ter vontade de fazer, porque vai depender muito do que aconteceu no resultado das urnas. Né? Você viu numa eleição passada que um determinado... uma abstinência enorme, e cada vez aumentando. Ela hoje elege pior que eu tenho até opinião sobre isso. Eu acho que a gente acaba que deixou de ser um país democrático, né? Por quê? Porque os candidatos não é a maioria hoje, não é a maioria que vence. É 30% que vence a eleição. Você tem candidatos que acabam perdendo a eleição para o voto nulo. Para o voto nulo, exatamente. E que não é levado em consideração. Porque o certo é que, olha, se ninguém alcançou 50%, troca essa equipe toda e tem uma eleição novamente, seria o correto. Isso aí é uma ideia interessante, mas a gente sabe. Eu gostaria imensamente, Navarro, de ver, por exemplo, que a gente talvez fosse interessante fazer um teste de que se a gente separasse as eleições majoritárias vamos dizer assim, o parlamento eleito separadamente do executivo. Então, talvez a gente criasse uma eleição para vereador, deputado estadual, federal e senador, e numa outra eleição a gente fazer prefeito, governador e presidente. Por quê? Porque você teria foco, porque muitas vezes eu me preocupo muito em quem eu vou votar para presidente e deixo para resolver em quem eu vou votar para deputado no último dia.
E a gente esquece. A maioria não lembra nem qual foi o vereador que votou. Que como nós somos um país, né? Como nós somos um país que tem uma Constituição extremamente parlamentarista, embora presidencialista, você tem um peso muito forte do eleitorado. Portanto, eu estou vendo que o horário está no final. Não, como a gente começa às 9h15, o programa de 1 hora, né? É que o tema é apaixonante também e bastante extenso. Não, fica à vontade, eu só estou comentando então aqui. O que a gente precisa enxergar é quanto essa eleição ela vai influenciar, se é a eleição federal que vai influenciar a eleição nos estados, ou se essa eleição nos estados vai acabar influenciando também a eleição federal. Elas estão intrinsecamente ligadas. Obviamente que as redes sociais hoje têm feito uma separação aí de corpos, vamos dizer assim, dessas eleições, tá? E a gente precisa, então, ir a cada eleição avaliando quanto você tem ou não tem de positivo e quanto ela influencia. Hoje as redes sociais vieram para ficar, né? Sim. E elas são hoje uma ferramenta incrível da eleição. É impressionante como você tem... Hoje a informação ficou muito mais democrática, né? As grandes mídias que estão demonstrando o que é que elas são capazes, o jornalismo, não conseguem esconder. O jornalismo hoje não consegue esconder sua parcialidade, porque ninguém consegue, a verdade é essa. Eu brinco que eu não sou imparcial nem com os meus filhos. Porque tem um momento que você está mais focado em tem um que está precisando mais de você, tem alguém que está... Então, ninguém vai ser 100% imparcial e a vida inteira. Em algum momento você vai ser parcial. Você sempre vai ter que ter suas preferências, né? Mesmo que você trabalhe tentando ser racional com algumas coisas, mas tem coisas que você acredita de verdade. Claro, sem dúvida. Né? Mas eu fico aí à disposição de alguma pergunta, E me diga uma coisa, e você tem aqui em Sergipe, por exemplo, eu estou confuso aí, como é que você acha que qual a tendência na sua visão de candidatos para aqui? Por claro que hoje está muito cedo ainda para a gente avaliar isso, né? Tive um cenário de Alessandro, por exemplo, que saiu do partido, não foi? Eu até que eu nem entendi direito o que aconteceu. Parece que saiu, mas parece que vai voltar. A gente nunca sabe ao certo. Como diz aquela... Tem uma diz que em política pode acontecer tudo, inclusive nada. Na sua visão, você acha que quem de fato vai concorrer, pelo menos os principais, que você acha que vai concorrer aqui Você quer nomes? Sim, nomes. Pronto, Aqui não está falando em condição... Então vamos lá. Exatamente. Então vamos lá. Você tem no bloco governista, o Fábio Mitidieri, que trabalhou muito para ser o candidato a governador do grupo. Para ser bem justo, trabalhou direitinho, fez o dever de casa direito. Ele tem hoje prefeitos à sua disposição, ele tem a vice-prefeitura de Aracaju, é do partido dele, o governador do estado é do partido dele. Certo. Mas você corre por fora aí o prefeito Edivaldo Nogueira, que a gente sabe que pretende ser candidato. Mesmo porque ele não pode mais ser reeleito, né? Sim, então ninguém sabe ele tem que correr para isso, mas precisa construir, né? Ele precisa construir uma candidatura junto do bloco governista, porque senão você racha o bloco, né? Você tem, dentro que ainda hoje é do bloco, você tem o senador Rogério Carvalho, que pretende, todo mundo fala que quer ser candidato. Então você já tem aí 3 fortes candidatos. Aí falam do conselheiro Ulisses Andrade, que deixaria o Tribunal de Contas, mas eu não sei se alguém que está na sombra vai para o sol. Né? Eu não acredito. Será que ele tem perfil para ser um governador? Olha, não perfil veja, técnico. Eu não estou discutindo aqui qualificações. Eu estou discutindo aqui o que cada um pelo menos sinaliza que pretende fazer. Né? Aí você tem, por exemplo, o Laércio Oliveira, né, que é do bloco governista e que também ensaia uma candidatura majoritária, você não sabe se necessariamente para qual partido. Então, nós temos aí pelo menos 5 candidatos, com a possibilidade de mais um aparecer aí, possíveis candidatos, dentro de um mesmo bloco. Aí você tem que definir, primeiro, por exemplo, será que o Partido dos Trabalhadores vai compor uma chapa, vai ser aceito como majoritário numa chapa ao governo do Estado? Se ele também não precisa necessariamente trazer um palanque para o seu candidato ao governo federal,
Diga de passagem que o Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe sempre teve, aqui na cidade, sempre teve como apoiador, né? Isso, então, mas vamos lá. E apoiado também. Num determinado momento ele era cabeça de chapa. Depois ele passou a ser até a vice, a eterna vice. A eterna vice, exatamente. A eterna vice. Foi direta, por exemplo, isso, aqui. Isso. E depois... aí você tem, por exemplo, Edivaldo. Edivaldo é cacifado, é o prefeito da capital, foi eleito de uma forma muito forte, muito acachapante, e é credenciado para isso. Né? É credenciado a ser candidato. E aí você precisa, por exemplo, o Edivaldo está no partido do Ciro Gomes. Será que o Ciro Gomes não vai exigir do Edivaldo que seja candidato para poder lhe garantir um palanque em Sergipe? Tá? Então, nós temos toda uma arrumação. Ciro é candidatíssimo, né? Aí você tem agora o lado da oposição. Né? Você tem, eu acho que o grande capitão das oposições em Sergipe, até pelo resultado da eleição, da eleição de prefeito aqui na capital, seria o senador Alessandro. Tá? Ele seria o grande capitão, não sei se o candidato, mas ele seria o grande comandante desse bloco de oposição. O problema é que ele aqui é oposição ao governo. Você vê que o partido dele está tentando uma CPI, né, aqui para apurar alguns desvios do governador Belivaldo, e o partido dele não consegue colocar os outros partidos que em Brasília, né, querem a CPI contra o Bolsonaro para fazer a CPI aqui. Então, por exemplo, os dois deputados do PT aqui, um assinou pela CPI e o outro não assinou. Né? Então você tem essa incoerência. Então a gente precisa saber quanto a eleição federal influenciaria nessas escolhas. Porque se o partido, por exemplo, do Ciro Gomes exigir do Edivaldo que seja candidato, ele vai ter que ser candidato. E aí ele vai ou rachar o bloco, ou vai tentar unir o bloco. A mesma coisa o Rogério. Se o candidato do PT exigir que tenha um palanque em Sergipe, ele terá que ser candidato. E aí ele não pode fazer dobradinha, não pode fazer. Essa política, essa conversa é grande. A Daniele, você acha que vai sair para... Pronto. Para a cabeça de chapa ou vai para... Daniele está no bloco do senador, Alessandro, com um recall eleitoral muito bom. Ela teve 109 mil votos aqui para a prefeita de Aracaju, né? Cento e tantos mil votos. Foi a segunda colocada, fez uma campanha muito bonita. Uma pessoa desconhecida, praticamente. Para uma pessoa zero na política, né? Saiu do zero para uma disputa eleitoral muito forte. Então ela tem o apelo feminino, ela tem... E numa eleição que teve uma desistência, uma abstenção muito alta. Muito alta, porque se viajou, tem uma série de pandemia também, pandemia. Uma eleição difícil. Mas vamos lá. Aí a gente precisa saber, em Sergipe, se essa oposição, vamos dizer assim, essa oposição que restou né, ao governo do Estado aqui, ele também é oposição ao governo federal. Então, assim, se você tiver uma polarização PT e Bolsonaro, né, Lula e Bolsonaro, vai ficar difícil. Como é que vai arrumar essa oposição aqui? Porque a gente sabe que os bolsonaristas aqui em Sergipe são muitos, né, mas são dispersos. Você não tem um agrupamento partidário. Aliás, o presidente nem definiu qual é o partido. Né? E aí, se ele vem, por exemplo, sinalizou-se aí por Patriotas. Então, se ele vem por Patriotas, quem é que vai ser o candidato do Patriotas? Será que Emília Correia não se fortaleceria em sendo o candidato do Bolsonaro? Havendo uma polarização, se houver, vamos dizer assim, uma divisão realmente dos votos entre esses dois candidatos. Então, assim, hoje o cenário político a gente só pode traçar quem quer ser candidato. Porque quem vai ser o candidato e quem será o candidato eleito seria muita pretensão da minha parte. Mas dentro do cenário que você apresentou aí, já deu para se perceber que pelo menos o lado que está do lado do governo está muito mais conflitante, está muito mais confuso. Isso, ele tem uma possibilidade maior de se atrapalhar. De se atrapalhar do que a oposição, você tem poucas pessoas. Eu brinco. Mas todo mundo quer ser governador, né? Eu tive uma infância, eu não posso dizer que uma infância pobre, mas a gente tinha uma infância limitada. Então, assim, eu já sabia
que no domingo qual era a roupa que eu ia vestir para ir para boate, que eu sabia, porque eu só tinha duas, então assim, como eu já fui com uma nesse domingo, no outro domingo eu sabia que tinha que ser com a outra. Um andar ali ficar rodando aquela praça. Exatamente. Ali da frente da igreja. Hoje os filhos da gente, né, graças a Deus, chegam lá e falam assim, com que roupa que eu vou, não sei, essa dúvida. Então assim, o bloco do governo hoje, ele tem que decidir com que roupa vai. Isso. O bloco de oposição, e aí me permita, eu acho que há um erro político sensível aí, estratégico de alguém, tá? Mas assim, o bloco de oposição não sabe com que roupa vai, mas ele só tem uma roupa. Por enquanto só tem uma. Por enquanto só tem uma. Vamos ver o que vai surgir. Navarro, é interessante. Dá os parabéns a Murilo, eu gostei como ele começou, não é bem sem querer. Não é ir muito para o lado de partido disso, daquilo, mas não tem não, como política a gente tem que acabar, é o que o Navarro pegou e disse, vamos pôr nome. Eu lhe pergunto uma coisa, a Belivaldo não sai do governo? Veja, teria que, para sair do governo, teria que disputar uma eleição para o Senado. Nós só temos uma vaga. Nós temos uma vaga que vai ser extremamente disputada, inclusive internamente no grupo dele, porque quando você dá alguma coisa, quando você cede alguma coisa em política, você pede outra, né? Normalmente o cara diz assim, olha, é aquela compra do pastel e da cachaça. O bêbado chega na loja e diz assim, me dá uma cachaça. Aí você dá a cachaça. Diz, não quero mais a cachaça, me dê o pastel. E aí o cara lhe dá o pastel, diz, não quero o pastel, eu quero a cachaça. Aí o cara bebe a cachaça, come o pastel, e depois, ou seja... E aí quando você vai pagar os dois, ele diz, não, rapaz, eu lhe devolvi a cachaça. Disse, não, mas você bebeu, sim, mas eu não troquei no pastel. Então assim, eleição, quando alguém vai negociar o majoritário, ele vai estabelecer uma outra, olha, eu abro mão disso aqui, né? Eu abro mão disso aqui, porque você vai ter que me dar isso aqui. Então um exemplo, digamos que o Fábio Mitidieri aceite não ser o candidato do bloco. Ele certamente vai falar, olha, você vai me dar uma vaga no Tribunal de Contas, ou você vai me dar o direito de disputar a eleição para senador. Então, tudo isso mexe com o grupo. E você só tem uma vaga para governador e uma vaga para o Senado dessa vez. Quando você tem duas, é mais fácil, né? Ainda tem essa é menos difícil, vamos dizer, não é mais fácil, é menos difícil. Ainda tem essa manha do Senado que você pode votar em dois, né? Exatamente. Em dois. Isso facilita um pouco, né? Mas aí quando você tem um só é complicado. Por outro lado, nós precisamos saber o seguinte, como anda a relação do governador com o bloco do PT. Da vice. Ele confia na vice, ele vai deixar a vice no lugar. E aí ele vai deixar a vice, por exemplo, se a vice tem um candidato a governador e ele outro. Já tem tido umas alfinetadas aí, né? Então, essa é a famosa, que no jargão do jogo diz assim, a sinuca de bico, né? A decisão difícil. E aí eu posso lhe garantir o seguinte, diz que o filósofo Sócrates, uma vez um homem do povo perguntou a ele e disse assim, filósofo, o homem deve casar-se, né? Aí o filósofo disse, olha, seja qual for a decisão, ele vai se arrepender. Então eu acho que o Belivaldo está diante de uma decisão que mais cedo ou mais tarde ele vai se arrepender, seja qual for a decisão. Bom, pessoal, eu tenho limitação do meu horário. Quer fazer mais uma pergunta, Lito? Não, era só, rapaz, se a gente fosse falar em política, a tarde toda, e amanhã e à tarde. O assunto principalmente, o assunto tá bom. Não, mas é isso aí. Agora eu lhe pergunto, como tá hoje, né? Alessandro, ele vai pro PSDB, não adianta, é um partido grande, é um partido que ele vai sair como governador, isso aí pode ter certeza. Aí eu lhe pego, o ex-senador Amorim, o senador mais votado, se disse que ele vai fechar a chapa com o Rogério Carvalho. Rogério presidente, como governador, e Amorim, que tem voto que só vai para o Senado. Lito, veja... eu vi essa informação também. Existe essa possibilidade, né? Existe na política o famoso balão de ensaio, né? Então as pessoas vão jogando... Joga aí para ver o que é que dá. Joga na parede para ver se cola, né? Se colar, né? Entendeu? Vai colando, vai dando certo. E a imprensa e a mídia se presta a isso, vai jogando, hora para desgastar, hora para levantar e vai fazendo esse jogo. O que eu posso lhe garantir é que
ir para o PSDB, para o senador Alessandro, pode ser uma coisa boa, porque será um partido que vai ter provavelmente candidato ao governo federal, né? Deve ter um candidato ao governo federal, isso poderia ser bom para ele, se esse candidato decolasse, né? Mas se ele não decolar, ele afunda junto, porque não vejo no senador capilaridade nos estados, nos municípios, perdão, para fazer. E por outro lado, eu vejo o senador Alessandro fazendo uma política muito para se cacifar para um projeto nacional. Tá aparecendo na mídia nacional com bastante frequência e talvez desaparecendo um pouco de Sergipe, né? É aquele marido que sai para beber e deixa a mulher em casa, entendeu? Então pode ser que tenha algum susto no meio do caminho. Eu vejo hoje que o cenário político nacional vai acabar influenciando muito o estadual. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo já acabou, né? Já passou aqui, começou 1 hora de programa, né, Lito? Então ele começou, ele marca 8 às 9, mas na verdade é de 8h15 às 9h15, que é o horário que a gente tem conseguido chegar, e está invadindo agora já um pouco o programa o programa seguinte. Bom, mas eu fico à disposição para quando você quiser. Sim, claro, eu vou, não se preocupe. Se você quiser uma participação, a gente fica à disposição. Você já é convidado para participar e aí dar suas opiniões aí políticas, trazer as novidades que acontecem durante a semana. Toda semana parece que tem novidades demais. O mimimi da semana. Eu sempre digo, olha, nos Estados Unidos era, como é o nome dele? Trump. Isso. E a mídia tinha notícia todo dia. Pois é. Agora mudaram para Biden, o cara fica ali recluso dentro daquele negócio do dia. Ninguém falando, acabou aquela movimentação. Já o Bolsonaro, todo dia tem alguma coisa. Todo dia ou tem ele notícia. fala demais, ou falou de menos, ou falou. E a gente vai tendo essa situação engraçada. E às vezes eu acho que tem coisa que ele acha que ele bota até para provocar, sabe? Eu acho que ele não é nada solto assim. Tem horas, eu sobre o presidente, tem horas que eu acho assim, não, esse cara é idiota, né? Fala besteira, não devia ter falado isso, por que falou isso agora? Depois eu acho que ele é um grande estrategista. Eu vou dizer... Eu já chego a pensar, porque acaba que tudo vira começa contra ele e depois termina a favor dele. Recentemente, ele foi para o Maranhão e passou lá 2, 3 dias inaugurando obra, ponte, ferrovia, conjunto habitacional, uma série de inaugurações e ninguém ouviu nada. Né? Ninguém soube de quase assim, o presidente inaugurou uma ponte. Normalmente é o seguinte, ele inaugura a ponte, mas tem mais importância ele ter andado de moto sem capacete do que a inauguração da ponte. Inclusive tem hoje, né? O passeio dele em São Paulo é hoje, né? O negócio parece que vai ser grande. Mas aí, veja, aí o governador vai lá e chama o refrigerante, diz que o refrigerante é de uma determinada marca, preferência sexual. Sim. E aí, todo mundo fala do presidente, né? E fala dizendo o seguinte, olha, o presidente foi inaugurar uma ponte no Maranhão e aí disse que o governador era um gordinho comunista. Ou seja, né? Aí as pessoas falam. Então, às vezes, eu acho que é uma estratégia. Às vezes eu acho que ele é pensado, fale isso, fale aquilo, que não é possível. Cara. Eu vou falar isso aqui. Ele fala que é muita bobagem, né? Pois é. Mas no final acaba que um problema que era criado por ele, reverte e passa a ser benefício para ele, favorável. É verdade. Bom, Lito, roda a vinheta aí para a gente concluir o nosso programa, agradecendo. Bom, pessoal, obrigado mais uma semana, né? Eu deixo aqui o canal, o número do Zap aqui para que vocês possam, né? Opinar sobre temas que vocês queiram trazer para cá. Esse rádio é um rádio aberto, é um programa aberto, é um programa para a gente falar dos problemas que acontecem na nossa comunidade, na nossa rádio, em todos os locais aqui da nossa cidade. Aqui não tem meias palavras, aqui não tem apoio político de ninguém, né? Aqui o programa eu fui convidado realmente para poder a gente falar o que tivesse vontade de falar aqui, de forma tranquila, sem compromisso absolutamente, somente com a população, tá? Então, agradeço aqui ao Murilo pela presença. Com certeza vai participar de outro programa nosso aqui, vai dar as suas opiniões. Já disse ele, quando ele quiser, ele manda o áudio, ele vem para aqui para falar dos acontecimentos da semana, né, na área política, que ele conhece bem. Eu sou ainda um
amador nessa área, mas estou aí aprendendo. Eu acho que política todos temos que participar. Minha gente, um abraço, obrigado a todo mundo que participou e uma boa semana para todos. CYM 630, Rádio Jubileu FM 105.